Bom dia! Hora de despertar. Este é o programa Despertar aqui na Rede TV Tocantins. Eu sou Vanessa Martinazzo e junto com Daniel Martinazzo trazemos para você um programa repleto de sabedoria e conhecimento. Hoje vamos falar sobre tempos de crise e como construir o futuro. Então você já sabe, lápis e papel na mão, chame todo mundo porque o seu despertar começa agora. Oi, e o tema que a gente vai falar hoje, conforme a Vanessa mencionou, é construir o futuro. Para construir o futuro, nós temos que nos basear naquilo que a palavra de Deus fala em Isaías 3:10. Diga ao justo que bem lhe irá, porque comerá do fruto das suas ações. As suas atitudes, o seu posicionamento vai determinar um futuro, vai gerar o futuro. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Para construir um futuro, nós temos que basear a nossa vida num tripé, uma sustentação por 3 pilares, 3 pontos de sustentação. O primeiro é a palavra. O segundo é o sentimento. E o terceiro é a atitude. Vamos repetir? Palavra, sentimento e atitude. Eu quero falar um pouco sobre cada um desses 3 pilares. O primeiro, que é a palavra, é aquilo que está em Filipenses 4:13. A palavra de Deus fala em Filipenses 4:13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ponto, é a palavra, é uma verdade. Mas aí vem a pergunta: eu vivo ou eu não vivo esta palavra? A palavra existe para todo mundo, mas precisa algo para transformar a palavra em algo efetivo para a minha vida. E esse algo é o sentimento, é o coração, é a nossa motivação, é o nosso interior, é aquilo que nos conduz. Então, há uma palavra, há uma lei, há uma regra para todo mundo, mas tem que existir um sentimento. E esse sentimento é individual. Então, eu posso trabalhar esse sentimento, por exemplo, se eu chorei, por que eu chorei? Tem pessoas que vão ficar, eu chorei porque tudo deu errado, porque foi mal. Eu chorei para lavar minha alma, para me limpar de sentimentos. Enfrentei dores, porque o mundo é injusto, é difícil para mim. Enfrentei dores para aprender, para crescer. A circunstância é a mesma, mas o sentimento é diferente. E o sentimento sendo diferente, a minha reação vai ser diferente. Eu estou sozinho. Por que eu estou sozinho? Porque as pessoas me abandonaram ou porque eu fechei a porta para aquilo que não adiantava para a minha vida? Então eu preciso ter um sentimento e tomar decisões, ter atitudes para construir um futuro. Eu quero dar um exemplo muito interessante. Preste atenção nisso. Uma das avaliações que há no ser humano, coeficiente de inteligência, é o QI, e ele mostra, eu vou mostrar aqui, os QIs mais altos dos últimos anos. Por exemplo, Stephen Hawking, que morreu ano passado, o QI dele era de 160. Autor de grandes teorias que revolucionaram a humanidade. Albert Einstein, todo mundo conhece, autor de teoria da relatividade e várias outras. O QI dele era em torno de 160 a 180. Leonardo da Vinci,
que na sua época descobriu tantas coisas, que foi artista, foi cientista, pessoa extremamente capaz, que dele era de 160, 170, 190. E há uma pessoa chamada Chris Langan, americano, que está vivo. O QI dele foi identificado como 195. Quando criança já foi para colégios especiais, já foi para vários lugares, porque ele tinha um potencial extraordinário. Só que não gostava daquilo. Ele não queria aquilo. Ele foi uma vez numa boate e defendeu umas pessoas de uma briga, deram algumas bebidas para ele e ficou feliz. E ele começou a trabalhar como segurança daquela boate, em troca de bebida. O homem que tem o QI mais alto de todos os gênios se transformou num homem que trocava o seu trabalho por bebida. Um homem que não desenvolveu, que não viveu todo o potencial que ele tinha. Eu quero deixar uma frase para você entender e perceber e meditar. A frase diz: a água que não corre, ela vira um pântano. Ela fica um banhado. A mente que não recicla, a mente que não pensa, ela forma um tolo. Então nós temos que ter uma mente, um sentimento ativo, que nos leve a enxergar para frente, que nos leve a enxergar oportunidades, que nos leve a sonhar, que nos leve a ter curiosidade sobre as coisas, desejo se desenvolver, e não simplesmente, eu posso, mas eu não ajo, eu não penso sobre aquilo que eu posso. É interessante uma história de um homem que foi o criador da Honda, Soichiro Honda. Ele era um garoto pobre. Um dia ele viu um carro passando pela estradinha da cidade, da região que ele morava, e ele ficou lá uma gota de óleo, e ele molhou a mão naquela gota de óleo e cheirava aquilo e falava: meu Deus, coisa interessante, há um óleo, há alguma coisa que impulsiona um motor, que impulsiona um carro. E ele sonhou, construiu uma fábrica de pistões, trabalhou em oficinas, viveu muitas coisas. Enfrentou a guerra, perdeu tudo, enfrentou terremoto, perdeu tudo, enfrentou incêndio, perdeu tudo. Mas ele continuou lutando porque ele desejava, porque ele sonhava, porque aquele cheiro de óleo que um dia tinha molhado a mão dele, que ele sentia na mão dele, aquilo impulsionava, aquilo dava a ele um desejo. E nós temos que ter o desejo de crescer. Então eu mostrei aqui uma pessoa que tinha um potencial extraordinário, mas não tinha o desejo. E alguém que, entre aspas, era comum, mas tinha o desejo. Se você tiver o desejo de dar a melhor condição para a sua família, você vai dar a melhor condição para a sua família. Se você tiver o desejo de crescer, você vai crescer. Então nós precisamos palavra e o sentimento. O sentimento é o desejo, é o coração. Palavra e sentimento vai gerar atitude. Se eu tenho palavra, se eu tenho sentimento, eu vou ter uma atitude. Atitude é o quê? É fazer aquilo que é o meu sentimento. Atitude é colocar em prática, fazer acontecer. Só que é uma coisa, eu tomar uma atitude todo triste, todo abatido, ou tomar atitude com a certeza, com a convicção que eu vou conseguir. Tomar atitude sabendo que vai dar certo. Tomar atitude sabendo que tudo é possível para aquele que crê. Tomar atitude sabendo que se eu não desistir, se eu perseverar, eu vou alcançar. Então nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar. Atitude de perseverança, atitude de continuidade. Você chegou até aqui porque você perseverou até aqui. E a partir de amanhã o que você vai fazer? Vai continuar perseverando, sim. Não desista, não retroceda, não volte atrás. Se você confiar,
você vai além em nome de Jesus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 2:9, o que os olhos não viram, nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Então nós vamos viver isso em nome de Jesus. O Senhor é contigo, não tema, tenha atitude, tenha posicionamento, creia, confie em nome de Jesus. E agora vamos ter a palavra, a ministração com a nossa querida Vanessa Martinazzo. Bom dia! Começa agora o seu despertar e eu sei que você já ouviu várias direções com Daniel Martinazzo, trazendo para você um caminho de como construir o seu futuro, como realmente alterar a rota, como você pegar um trajeto para um novo caminho esse que vai te levar a uma nova história. Mas agora, aqui comigo, no Despertar, aqui na Rede TV Tocantins, eu quero falar com você sobre tempos de crise. Será que você está passando por uma crise? Seja ela financeira, seja ela matrimonial, seja ela profissional, familiar. Há momentos nos quais nós nos perguntamos, parece que veio tudo de uma vez só? Não é? Vieram todas juntas, acompanhadas, e não sabemos como resolver, como administrar. E algumas vezes essas crises, elas são carregadas de situações trágicas, de tragédias. Aquilo que você não esperava aconteceu de uma forma inesperada. Sabe quando você dorme de um jeito e acorda do outro e fala o que foi que aconteceu? Será que eu estou sonhando? Ou será que tudo isso é um filme? São situações pelas quais nós não estávamos preparados. São crises pelas quais nós enfrentamos e algumas vezes são tragédias pelas quais nós somos cometidos. Nós, desde o ano de 2019, enfatizando 2020, quando deu início ao isolamento, quando nós aprendemos o que era uma pandemia, conhecíamos somente pelo dicionário o significado da palavra e de repente nós nos vimos numa situação como aquela, onde nós vimos pessoas indo a óbito, pessoas perdendo os seus amados, dores irreparáveis, financeiras, profissionais. Como recomeçar? Como sair de um tempo de crise? Como contar uma nova história? E é isso que eu quero falar com você aqui no Despertar. Você precisa saber que a crise não te define. A situação pela qual você está enfrentando hoje, ela não pode se perpetuar, se tornar algo que vai ficar para sempre na sua vida, mas entender que tudo que acontece na nossa vida, sendo bom, eu querendo ou não, é um novo capítulo. E o próximo capítulo sou eu, é você que vai dar essas coordenadas através de um posicionamento de força, de se colocar de pé. E eu quero trazer de uma forma, contar para vocês uma história bíblica, a história de Ruth, uma mulher estrangeira de um outro povo que se casou com um filho de um servo de Deus, que eram todos de Belém, Elimeleque, Noemi, Marlon e Quilion. Vindo a fome em Belém, eles foram para Moabe, e ali em Moabe os seus filhos se casaram com moabitas, e uma delas era Ruth. Vindo um outro tempo, morre o marido de Noemi, morre um filho e logo em seguida o outro filho. A palavra de Deus nos ensina que os 3 faleceram, deixando 3 viúvas, e todos os bens adquiridos, a vida pelas quais eles viviam, tudo aquilo que eles tinham, elas perderam. Deixaram de ter tudo aquilo. Isso sim é um tempo de crise carregado por uma tragédia. Contando, parece que é somente uma história, mas eu tenho certeza que você nesse tempo conhece pessoas, ou até mesmo você que está nos assistindo hoje,
tem vivenciado situações que você se pergunta: como é que eu vim parar aqui? Como é que eu entrei nessa situação? E agora nós vemos na história 3 mulheres sozinhas. 3 mulheres sozinhas. Nós sabemos que naquela época a mulher não podia trabalhar, haviam várias regras, eram várias situações que, glória a Deus, hoje nós não temos, não é verdade? Nós mulheres podemos trabalhar, sim, sustentar a nossa casa, ajudar a nossa família, mas naquele tempo haviam muitas situações que impediam. Mas o que eu quero falar com você é algo muito sério. O tempo de crise não pode definir o meu futuro. Não pode. Essa situação de hoje, ela não pode determinar o teu futuro. Não pode. Eu vou te explicar isso daqui a pouco, mais tarde, para que você entenda. Ruth foi uma mulher que resolveu, nessa crise toda, no meio dessa tragédia, dessa falta de dinheiro, dessa falta de recurso, Ruth foi uma mulher que decidiu ser relevante. Uma expressão bem comum nos dias de hoje, né? Você precisa ser relevante. Você precisa ter algo que é relevante, fazer algo relevante. Vamos lá? Vamos definir essa palavra? O que significa ser relevante? Significa, escreve, ser diferente. Uma pessoa relevante é uma pessoa diferente. Tá todo mundo andando para a esquerda, ela vai andar para a direita. Não porque ela é birrenta, porque ela está buscando uma direção. Ela estudou sobre aquilo, ela se preparou e ela está tentando, de alguma forma, sair daquela situação. Então ela é relevante. Hoje, tome isso ao teu coração. E na vida de Ruth, ela nos ensina como vencermos o tempo de crise. O que ela nos ensina em primeiro lugar? Como eu já disse para vocês, as perdas não me definem. Você pode repetir isso comigo? As perdas não me definem. Então, você não é falido. Você não é mal amado. Você não é um perdedor. Esses são os nomes que querem dar para uma situação. Vamos lá, vamos abrir o jogo. Você não conseguiu conduzir o seu negócio, você teve que fechar as portas? Teve? Ok. Digno de você fechar essas portas. Você entendeu que não dava para continuar, mas isso não te define como falido. Isso não te define como falido. Você foi mandado embora, você está desempregado? Você está desempregado? Então, o desemprego não te define. Então, esse nome desempregado não é para mim. Estou em busca, estou à procura, o desempregado mesmo é aquele que está lá largado já. Porque aquele que está buscando, está todo dia enviando currículo, está todo dia fazendo alguma coisa, está todo dia, tentando um caminho. Então entenda, o tempo de crise não pode definir, não pode dar outros nomes, não pode definir. Falido, enfermo, devedor. Você está devendo? Está devendo? Está com o nome sujo? O que você está fazendo para que isso mude? Ou você já se acomodou e falou assim, essa dívida é impagável na minha vida, eu vou ficar com ela pro resto da vida. É isso? Não. Não. Se você está se mexendo, você não é um devedor. Você é uma pessoa que está buscando pagar aquilo que está em aberto. Então não aceite isso. Em segundo lugar, trabalhe fielmente, mesmo em tempos difíceis. Só assim você vai chamar a atenção de pessoas estratégicas. Só assim você vai chamar a atenção de pessoas estratégicas. Ah, mas eu tenho um diploma, eu sou engenheiro, eu sou um advogado, agora eu vou trabalhar com um carro de aplicativo. Trabalhe em tempos difíceis, trabalhe. Não abra mão. Dessa forma você vai chamar a atenção de pessoas estratégicas. Vai entrar no seu carro,
Ah, mas é você entregador, você vai entregar algo na casa de alguém. Trabalhe. Não deixe de trabalhar, mesmo que não seja na área pela qual você se formou. O Senhor se alegra dos humildes começos, então não pare. Em terceiro lugar, mudanças geográficas. Mudanças geográficas, apesar de difíceis, elas são necessárias. Sabe, às vezes é necessário você mudar de um local e ir para o outro, não é fuga. São mudanças geográficas. Talvez esse não seja o seu caso, mas são mudanças interiores. Está na hora de haver mudanças dentro de você, se reinventar, reverter, redesenhar. É necessário que haja algo dentro de você. A nossa rota foi alterada. As coisas não vão voltar a ser como era antes. Então, eu preciso me dispor para viver o melhor. Ah, não, nada pode ser melhor do que eu já tive. Você não sabe. Isso você não pode afirmar. Então se disponha. Se disponha. Prepare-se para ser uma nova pessoa nesse novo tempo. Em quarto lugar, Ruth nos ensina a ouvir. Ela ouvia a sua ex-sogra em direções, em coisas que ela já havia feito antigamente. Ah, isso aqui eu sei. A gente é muito nisso, né? Isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer. Ela se dispôs a ouvir quem tinha para ensinar. Quem você tem ouvido? Quem tem sido seus mentores? Quem tem lhe dado direção? As redes sociais? A vida do outro? Não! Você precisa canalizar, filtrar aquilo que você está recebendo. Você está num tempo que você precisa ouvir aquilo que te dirige. E em último lugar, saiba que a história da sua vida só é contada quando termina. Ela não é contada agora. Ela não é contada agora nesse desemprego. Ela não é contada agora nessa tragédia. Ela é contada quando termina. Então, querido, de hoje até o tempo de vida que o Senhor tem reservado para a sua vida, tem chão, porque é aqui que vai ser contado. Sabe o que vão contar? Vão contar, olha, eu vi que ele quebrou a empresa, teve que fechar, vendeu o carro, vendeu casa, recomeçou, reconstruiu, agora tem as suas lojas, abriu, arrumou um novo emprego, ele estudou, ele fez curso, sabe por quê? A história se conta quando termina. E a tua história não terminou, então tem muita coisa para você escrever, tem muitas coisas para você colocar em prática. Então, em tempos de crise, se coloque de pé, porque o melhor de Deus está para vir sobre a sua vida. Se posicione em conhecimento, em sabedoria e ande em fé. Revista-se de coragem, porque você vai vencer. Esta crise será o seu testemunho, pelo qual vai edificar a muitos, porque a tua mudança de sorte será extraordinária. Desperta! Desperta para o novo tempo! Ah, esse foi o Desperta de hoje. Eu sei que essa palavra está queimando no teu interior, então coloque em prática. Você perdeu alguma coisa? Você pode nos acompanhar também através do YouTube. Compartilhe essa palavra. Eu sei que vai não só mudar a sua vida, como a vida de todos que estão ao seu redor. Valeu demais! Esse foi o Despertar. Tchau, tchau! Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Come on, see the sun. The sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Oh, this is living now. When you lead the way, God, you're right beside me.
There's nothing like living with you. This life you created.